Na quarta-feira de cinzas, nós falamos sobre o tripé quaresmal, que está assentado na oração, no jejum e na esmola. Eu até dei a sigla hoje, OJF, para facilitar a memorização. E isso porque nós normalmente começamos desde a quarta-feira de cinzas a fazer penitência. Então, no sermão, sobretudo, me detive mais no tema dos jejuns e das mortificações. E hoje, primeiro domingo da quaresma, eu vou falar de oração. Então, invocamos o Senhor Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido. Foi o que nós ouvimos nesta passagem de Deuteronômio 26, versículo 7 da primeira leitura. E aqui nós estamos vendo o poder da oração. E o que vem a ser, então, a oração? Segundo a tradição cristã, a oração é o diálogo do homem com Deus. E qual é a melhor oração? Eu gosto muito do conceito de Madre Teresa de Calcutá, que diz que orar não é pedir, é colocar-se nas mãos de Deus à sua disposição e ouvir a sua voz no fundo dos nossos corações. A perfeição espiritual deve caminhar para esse estágio de oração. Obviamente, a gente pode pedir as coisas a Deus, mas não podemos passar a vida inteira nesse estágio básico de quem acabou de se converter. Nós precisamos evoluir do egoísmo para o amor. E é essa proposta de Madre Teresa. E eu acrescento que a melhor ação é essa de Madre Teresa e diante do Santíssimo Sacramento. Porque é o maior grau de presença de Deus que nós temos na nossa fé. Um privilégio que os evangélicos não têm. Só nós, católicos e ortodoxos, temos o Santíssimo Sacramento. Eu não sei se a Igreja Ortodoxa tem o hábito de adorar o Santíssimo Sacramento, parece-me que não, não é? Você que anda muito com eles? Pois é, nós temos. Eu tive a oportunidade de, nesses dias, mostrar como às vezes nós somos incoerentes na medida em que, se alguém disser que tem gente aqui em Brasília vendo Nossa Senhora ou Jesus, e, de alguma maneira, apresentar alguns fatos que nos animem a ir neste lugar, nós vamos lá correndo. Sendo que essa presença, aí onde está o vidente, é espiritual. Aqui, ela é real. O que é a presença real de Jesus? Ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Vamos lá? Tem uma passagem do diálogo de Santa Catarina de Sena, em que Deus Pai explica, por exemplo, a presença de Jesus nessas pequenas partículas.
que caem na patena, quando o padre, por exemplo, quebra a hóstia, ou que podem cair na sua mão se você comunga na mão. Por isso nós desencorajamos a comunhão na mão, porque corre esse risco de ter partículas que caem e depois, ao abaixar a mão, as partículas serão pisoteadas. Pois bem, o pai disse: se você pegar e quebrar um espelho, você não vai se ver inteiro em qualquer pedacinho do espelho? Sim ou não? Você vai se ver inteiro. O espelho era desse tamanho, agora está quebrado em vários pedaços. Cada pedacinho vai refletir a gente inteiro. Uma analogia que ajuda a compreender que a hóstia é pequena, mas Jesus está inteiro. O corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a doutrina da igreja. Não é uma metáfora. É heresia dizer que essa presença é metafórica, simbólica. Não é. Então, esse é o melhor dos mundos no que diz respeito à oração. Agora, vamos lá. Nós temos que tomar cuidado com as tentações de perfeccionismo do diabo. O diabo é muito esperto, e o diabo existe, como nós podemos ver no Evangelho de hoje. Jesus foi tentado pelo diabo. E aí vejam essa sutileza do demônio que usa o quê? O que é bom, a Sagrada Escritura, para levar Jesus ao pecado. E assim ele faz com as almas mais adiantadas. A pessoa já cortou com o pecado mortal, está lutando contra o pecado venial com unhas e dentes, porque quer ser santo. E aí o que o diabo faz? Ele tenta com o bem. Então, vejam, a pessoa de repente pensa, eu devo amar a Deus por todas as coisas. O Padre Fernando falou na homilia que o melhor é rezar diante do Santíssimo. E aí, de repente, como eu não tenho tempo de rezar todo dia diante do Santíssimo, eu vou deixando a oração. Não foi isso que eu disse, cuidado. Nós podemos rezar em qualquer lugar. Você pode rezar no carro. Tem gente que acha que Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Porque não, Deus só ouve a oração quando a gente está no quarto, como diz a Bíblia, recolhido. Sim, a Bíblia está dando aí o melhor ambiente. De fato, eu tenho que procurar me ajudar para não me distrair. Então aí eu me recolho, onde não há distrações visuais ou auditivas, para eu poder me interiorizar. Mas não nos esqueçamos que o ótimo é inimigo do bom. Uma coisa que eu aprendi quando estudei administração do tempo e me ajudou demais, que eu já sofri de um perfeccionismo patológico na minha juventude. Então, se o único tempo que eu vou ter para rezar é no carro, é durante a caminhada, ótimo. Quantas pessoas no carro não vão só ficar escutando música? O que em si não é pecado, mas é muito melhor rezar do que escutar música. Então, cuidado com isso. Mesma coisa com relação às posturas do corpo, né? É melhor rezar de joelho, sim. Quanto maior o grau de sacrifício, melhor. Porém, Santo Inácio de Loyola ensina que a postura do corpo não pode ser tão incômoda a ponto da dor me distrair, a dor ou incômodo. Imagina, seu joelho está doendo e você está só pensando na dor no joelho. Está doido que o coração acabe porque o joelho está... Vai ser uma distração.
Ao mesmo tempo, ele diz que não pode ser tão cômoda a ponto de eu dormir. E aí vem a regra de ouro do padre Fernando. Qual é? Melhor rezar de joelhos do que de pé. Pé do que sentado. Sentado do que deitado. Deitado do que não rezar. Veja o que você pode nessa gradação que vai do mais perfeito para o menos. Ninguém é obrigado ao que é impossível. Agora, devemos sempre procurar esticar a corda da caridade, testar os nossos limites, porque nós temos uma tendência ao comodismo. E se a gente não faz isso, a gente não vai progredir. Então, vejam que interessante. Um exemplo da vida de Santa Teresa d'Ávila, uma grande mestra da vida de oração, talvez a maior. Está dentre os maiores doutores da Igreja. Vejam, se engana quem pensa que Santa Teresa virou uma grande mística da noite para o dia. Como todo ser humano marcado pelo pecado original, Santa Teresa também enfrentou dificuldades para rezar. E este acontecimento, narrado por ela mesma em seu livro autobiográfico, mostra isso. Qual acontecimento? Ela conta que uma vez estava na capela em seu momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, como era de costume as irmãs fazerem no convento. Porém, nesse dia em particular, ela disse a Jesus: Ah, Senhor, eu não estou com a menor vontade de adorar. Mas, para ficar na tua presença, eu vou contar os tijolos dessa capela. E contou. Ficou ali contando tijolo. Mesmo sem o desejo, o amor que ela sentia por Deus era maior. E ela fez o que podia só para ficar na presença dele. Por essa fé de que a presença é real. De que diante do Santíssimo eu estou tomando um banho de luz. Em outro momento de oração, então, ela perguntou a Jesus qual havia sido o momento em que melhor o tinha adorado. E Jesus respondeu: Quando você não sentiu vontade, Teresa, e mesmo assim ficou comigo. Olha aí. Ela era uma grande mística, como Santa Catarina de Siena, tinha esses diálogos com Deus. Então vejam. Por isso a Bíblia diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Agora vamos então para dar algumas boas dicas sobre oração. Recordar os 4 momentos da oração conforme o ensinamento de Santo Inácio. Santo Inácio foi o fundador dos jesuítas. Ele passou 40 dias numa gruta ali perto de Barcelona, num local chamado Manresa, em jejum e oração. E assim, em jejum e oração, ele foi iluminado e compôs os famosos exercícios espirituais. Uma experiência de Deus única. Quem tiver a oportunidade, faça. E aí, ele fala de 4 momentos essenciais da oração. Quais são? Ele começa pedagogicamente sugerindo o agradecimento. Na oração de agradecimento, a gente vai agradecer aquilo que são as graças individuais. Aqui entram, por exemplo, os favores que pedimos a Deus e que foram atendidos. Mas, obviamente, nós podemos agradecer, eu começo lá embaixo, pelo dom da vida.
Deus me tirou do nada e eu estou aqui. E agradeço a Deus por estar a caminho do céu, na medida em que tem outro grande dom que a gente deve agradecer depois do dom da vida, que é o dom da fé. E se a gente persevera no bem, isso também é uma graça de Deus, e aí a gente começa a agradecer pelo pão de cada dia, pelo trabalho, quanta gente fica empregada. Eu amo ser padre, amo ser bombeiro, eu agradeço a Deus essa dupla vocação. Nunca poderia ter pedido isso a Deus, e no entanto Ele me deu. E aí a gente vai. Na período de pandemia, estou aqui inteiro. Então, a gente vai ver que a gente tem muito o que agradecer a Deus. Inclusive, essas orações de agradecimento, elas podem estar distribuídas ao longo do dia, e isso é algo muito salutar, porque quem faz isso é porque está vivendo na presença de Deus. Eu já cheguei a falar aqui que no momento que você vai, desculpa, urinar de manhã cedo, você já pode agradecer, porque você não está numa hemodiálise. Você não está na fila de transplante de rins. Aí daqui a pouco você vai tomar o seu café da manhã, agradece a Deus porque você não está na alimentação parenteral, numa UTI de hospital. Aí daqui a pouco você vai tomar seu banho, Senhor, obrigado, porque os mendigos não podem tomar banho. Você já parou para ver? Que horror. Você morar na rua e não poder tomar um banho. Tudo bem que agora tem esses movimentos de caridade que levam um banho para os mendigos, mas e aí? Se o cara estiver num lugar onde não tem isso? Então, assim, a cada esquina a gente vai vendo o quanto que nós somos felizes. E aí vai ser muito difícil se deprimir. Porque o deprimido é aquela pessoa que foca no que não tem, no que não está acontecendo. É a pessoa que vê só o lado negro da vida. Então, a gente decide para onde que a gente vai olhar. Isso é uma decisão inteligente. E aí, o benefício secundário qual é? A gratidão inunda o corpo de serotonina. As pessoas mais felizes são as mais gratas. O que acontece no deprimido? Falta serotonina. Ele está cheio de cortisol, porque ele é negativo, pessimista. Então vejam aí, eu gosto muito de mostrar os benefícios da fé, confirmando com a ciência, porque hoje o povo só escuta a ciência, Deus da ciência. É só ela que sabe. É a única forma de saber válida. A ciência é importante. Ciência e fé têm que estar de mãos dadas. Não são palavras minhas, são palavras de São João Paulo II. Agora, a ciência que nega Deus, a ciência que quer ser a rainha da cocada preta, até porque ciência é uma coisa complicada. Até ontem, comer ovo era motivo de infarto, de derrame, sim ou não? Quem é aqui da década de 70? Nós crescemos ouvindo isso. Que o ovo eleva o colesterol e vai matar. Hoje, a gente deve comer 6 ovos por dia, porque depois do leite materno é o melhor alimento que tem. Então, a ciência muda. Um paciente de uma doença, tem médico que vai dizer só cirurgia, o outro vai dizer não, só o tratamento. Não precisa da cirurgia. E nós escolhemos. Eu estou falando isso porque nesses dias de coronavírus, a imprensa quer impor um tipo de ciência apenas. Só essa ciência vale. Esses médicos. E aí os menos avisados acham que aquilo ali é a verdade. Abram as mentes. Pesquisem. Escutem outras versões. Senão, ó, a bitolação vai lhe prejudicar. Recado dado. Então,
Esse é o momento de agradecimento. Em seguida, Santo Inácio fala do louvor. E as pessoas confundem um pouco agradecimento com louvor. Então, o louvor brota dessa alegria espiritual, dessas certezas que a fé nos dá, de que existe um Deus que me ama, que é providente, que cuida de mim e que oferece a nós tantas maravilhas. E aí, um pouco diferente do agradecimento, nós louvamos a Deus por aquilo que está disponível para todos, para mim, para vocês. E eu posso tanto orar, como eu posso cantar. Você pode cantar, você pode pegar a Bíblia e escolher um salmo de louvor, lembrando que o livro dos Salmos é um livro de oração. Muito bom, maravilhoso. Ali tem oração para todo tipo de estado de alma. Para quem está grato, para quem está aflito, para quem está triste. Faça essa experiência na quaresma. Cada dia leia um salmo diferente. Aí coloca um asterisco, uma estrelinha, sei lá, grifa texto. Naquelas passagens que lhe chamarem a atenção, aquilo que lhe trouxer alento. Hoje você pode estar alegre, mas de repente você está lendo um salmo que é para quem está desanimado no fundo do poço. Você pode precisar dele daqui a um mês. E assim a gente vai organizando a nossa vida espiritual. Nós somos super organizados em tudo, mas no espiritual não. É de qualquer jeito, é quando dá. Por quê? O primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas? Então vamos dar a Deus provas de que o amamos sobre tudo e todos. Muita gente não traz os pecados contra o primeiro mandamento para o confessionário. Ou se traz, fala de modo muito genérico. Ah, eu queria pedir perdão pelos pecados cometidos contra o primeiro mandamento. Se você não sabe quais são, como é que você vai trabalhar contra eles? Entende? Cuidado com a... Como é que eu vou explicar? Esses hábitos vazios. Para pensar. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O que nessa semana, ou sei lá, pega da última confissão sempre. Então, o que eu deixei de fazer e podia ter feito, por amor a Deus? E, sobretudo, sempre no exame de consciência, pensar como eu posso melhorar isso aqui. Porque se eu não souber, eu pergunto para o confessor. Se não, entra a confissão, sai a confissão, eu sou a mesma pessoa, não mudei nada. A confissão vira uma espécie de latrina de pecados. Tudo bem, na confissão, os pecados são aniquilados na fornalha ardente da misericórdia de Deus, o que é maravilhoso. Do ponto de vista psicológico, essa certeza teológica é maravilhosa. Mas vamos otimizar, então, o confessionário. Fazer do hábito da confissão esse momento em que eu olho para mim, vejo quais são os meus desafios e vou atrás de me superar. A começar pelos conselhos que escutei do sacerdote. Por isso, procurem sacerdotes que gastam o tempo no aconselhamento, que ajudem nesse sentido, porque faz parte dos papéis do padre no confessionário. Ser mestre da fé e médico das almas, além de juiz e pai. Então, eu posso louvar a Deus, por exemplo, na sua igreja. Eu posso louvar a Deus nos seus sacramentos. A igreja está aí para mim e para todos. Os sacramentos estão aí para mim e para todos. Senhor, eu te louvo pelos teus santos, porque são exemplos para todos nós. Isso então é o louvor. Eu te louvo pelas belezas da natureza. Eu te louvo, Senhor, pelo sentido da visão.
E aí, quando eu vejo o quanto que Deus é bom, a partir do que eu agradeci, a partir do louvor, aí eu vou ver o quanto sou falho. Aí tem sempre um psicanalistazinho, um psicólogozinho, que vai dizer: a Igreja Católica tem uma psicologia negativa, porque incute culpa. A igreja não incute culpa. A culpa vai ser decorrente desse momento de humildade, e a culpa que me leva a me confessar, a pedir perdão a quem eu magoei, ela está no seu lugar, está cumprindo o seu papel. Ela é saudável, ela é boa. Esses sentimentos que nós achamos ruins, como culpa, medo, tristeza, eles cumprem um papel bom. O que Deus quer é o nosso bem. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então, cuidado com esse tipo de discurso, que a nossa fé é a fé da culpa. Não, a nossa fé é a fé da santidade. É aquela que deixa o homem humilde. Eu não conheço uma pessoa verdadeiramente humilde que seja infeliz. E todos os santos tiveram, na humildade, a sua principal característica. Todos, sem exceção. Não teve um santo orgulhoso. Então, aí nós viemos para esse momento da contrição, do exame de consciência. E quem passar pelos 10 mandamentos, 5 mandamentos da igreja e 7 pecados capitais, vai encontrar alguma coisa. Que hoje é um tal de, tudo pessoal de terceira idade. Tentar no confessionário, que pecado que eu tenho, padre? Eu falo, soberba, é o primeiro. Vamos lá, para os próximos. Está se achando. Hum? Aí na hora, está com dificuldade, fala, não, vou te ajudar a fazer o exame de consciência. Ah, e a gente descobre cada música. Hum? Então, a ideia é essa, me levar à humildade, e ver o quanto que Deus é bom, e o quanto que a nossa resposta a esse amor é pífia, o quanto que pode melhorar. A psicologia da fé é nesse sentido de poder melhorar, não é tanto de eu me sentir mal pelo pecado. Se é para eu me sentir mal pelo pecado, é eu me sentir mal para mudar, sabendo que posso mudar, que Deus me perdoa, me aceita como eu sou, me dá a oportunidade de começar de novo. Pois bem, o último momento qual é? O das petições. Vamos pedir. E o que a gente deve pedir a Deus? Antes de mais nada, virtudes. Graça para trabalhar especialmente as virtudes opostas aos nossos pecados. E isso poucas pessoas fazem. Se na Bíblia Jesus diz: sem mim nada podeis, como é que nós esperamos melhorar como pessoa sem a graça de Deus? Tem gente que confia muito no seu próprio taco. E sobretudo a galera que fez coaching, né? Hoje em dia tem tanta gente empoderada, fiz um pouco de tocar. Menos. Coaching é uma coisa boa, é. Mas se não levar a teologia da prosperidade, que é o mais comum hoje em dia, se servir para organizar a minha casa, os vários campos da minha vida, colocando Deus como prioridade e me orientando para o céu. Cuidado que está uma febre aí fora. Quer saber melhor sobre o assunto? Venha para a nossa catequese, que aqui você vai ver como organizar a sua casa com as técnicas do coaching, mas um coaching diferente, que é centrado no céu. E não na felicidade aqui, e não em realizações apenas aqui, nesta vida. Então, esses são os 4 momentos. Então, lembre-se de se demorar um pouco mais na oração de gratidão. Foco no que eu tenho, porque isso aumenta a felicidade, como eu disse, e gera, eu falei serotonina, é dopamina. São os hormônios da felicidade de qualquer maneira. Dopamina, serotonina, é a bioquímica da felicidade.
Esse tema da oração é um tema que dá margem para retiros inteiros. Eu quero dar aqui dicas mais práticas. E aí, eu vou me dar por muito satisfeito se vocês trabalharem orações vocais, mentais e meditações nessa tarefa. Oração vocal são essas orações, por exemplo, do terço, da missa, orações já prontas, orações que a gente sabe de cor. As orações mentais são as nossas orações espontâneas, né? Como eu ensinei a fazer ao longo do dia, na medida em que a gente vai vendo quão agraciado é essa oração mental. Muito como os nossos irmãos evangélicos fazem, né? Eu nunca vi um evangélico puxando Pai Nosso. Toda vez que a gente fala em orar, eles pegam as mãos e fazem uma oração espontânea, tá? Que tem a ver com aquele momento, com o que está acontecendo. Isso é muito bom, muito bonito e importante, porque tem católico que só sabe fazer oração vocal, não sabe conversar com Deus. Então é hora de começar a colocar em prática isso. Da mesma maneira que nadar se aprende nadando, orar se aprende orando. E é bom a gente incorporando hábitos. Eu mesmo, sempre, antes de atender as pessoas, fazia orações vocais. No final do atendimento, dava a bênção. E aí eu li um livro de um evangélico, o doutor David Levy, The Grey Matter é o nome do livro. Tema polêmico é a tradução dessa expressão idiomática. Um médico, olha que coisa linda. E tá aí a dica para quem é médico e para os próprios bombeiros. Que no momento que o paciente pisa no consultório dele, ele já começa a orar por esse paciente. Averiguando a fé do paciente, pergunta: se incomoda se eu fizer oração? Podemos orar juntos? Se a pessoa disser que sim, ele faz. Se disser que não, ele não invade a praia de ninguém. E isso é um apostolado que qualquer médico, psicólogo pode fazer. Não é contra a ética profissional. Porque se não está fazendo proselitismo, não está forçando, por exemplo, fé católica em cima de ninguém. E aí, ele só parava de orar pelos pacientes quando ele dava alta. E depois de cada consulta ele fazia uma oração. Falei, cara, que bonito. Tudo bem que eu rezo antes, pedindo a Deus luz. Sempre rezo ao Espírito Santo para me guiar, para abrir os corações da pessoa que está ali para atendimento. O coração, ou pessoa. São Miguel para manter o diabo fora. Nossa Senhora, que é onipotência suplicante. Meu santo anjo da guarda, que é o secretário espiritual particular que nós temos, para me ajudar a reter aquilo que foi importante que eu estou ouvindo. Então ele fica ali, ó, anotando, puxando lá fazendo downloads, né? E aí eu comecei a introduzir o seguinte, essa oração mental, em função do que eu escutei da problemática da pessoa. Então, a gente tem que aprender uns com os outros. Achei muito edificante esse livro, que exemplo lindo. Dr. Roque Savioli, católico lá do INCOR, também era ateu, se converteu por mãos da esposa, doutora Gisela, não é isso? Gisele. Pois é. E aí, bombeiro, o que você pode fazer? A mesma coisa. Começou o atendimento, reza. Teve um bombeiro que atendeu, é uma história antiga, atendeu uma pessoa, não vou me lembrar, acho que é daqui de Brasília. E depois foi na casa da pessoa para saber como ela estava, se recuperou, se estava precisando de alguma coisa. Olha que espetáculo. Não estou dizendo que todo bombeiro tem que fazer isso, não. Mas estou dizendo que esse testemunho impactou, viralizou. Então nós podemos fazer grande diferença, sobretudo numa sociedade cada vez mais pobre de virtudes, de atos heróicos, de atos de amor. E o que vem a ser a meditação? Meditação não é esse esoterismo que tem por aí de você ficar no quarto escuro e cruzar as pernas igual um yogi, botar as mãos nos joelhos e começar a se energizando com o universo, trocando energia, né, com o universo. Esquece, isso não é católico.
Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Eu, na época, era leigo. Pra ter ideia, lá pro Templo da Boa Vontade, com respeito àquelas pessoas daquela religião, cuidado. Eu estou querendo mostrar a ignorância católica. Ia rezar o terço ali. E eu acreditava piamente em algum efeito energético pelo fato de eu estar num templo em forma de pirâmide, que, segundo os esotéricos, transmuta as energias. Então, a minha energia ruim sai, a energia boa entra. Até porque tem um cristal lá no topo, que pesa não sei quantos quilos, e é o maior que já foi encontrado, e tem forma de pirâmide também. Então, eu já me arrepiava ao entrar naquele lugar. Eu já começava a energizar ali. Tá? E aí, depois, no final, tomava água de um poço artesiano que corre lá embaixo. Falei, nossa, essa água deve ser poderosa. Energizada 24 horas. Botava muito mais fé nisso do que no terço. Imagina. A gente dá um contra-testemunho. Tá? Por quê? Porque católico de verdade vai ver e fala, isso aí acredita no esoterismo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Cada um crê naquilo que lhe apetece. Trata de estar julgando ninguém. Digo às outras pessoas de outros credos. Eu estou ensinando a partir do que é o nosso credo e a partir dos erros que nós vemos aí fora. Isso fique bem claro. Outro aspecto que pode atrapalhar a oração. Ideias equivocadas do tipo, Deus não ouve os pecadores. Ou então, Deus não vai me ouvir porque eu mereço ser castigado pelo que eu fiz. Muito comum esse pensamento na vida daquela mulher que fez um aborto em algum momento da sua vida. Ela não se perdoa nunca. Já confessou e fica voltando. Olha, você está proibida. Mulher, se acontecesse com você, você já confessou esse aborto, é pecado duvidar da misericórdia de Deus. Está precisando de direção espiritual antes de mais nada. Por quê? Porque esse tema é muito mais um tema de direção espiritual do que de psicoterapia. E aí, a pessoa acha que Deus só ouve quem está na graça. Saibam vocês que fé vai ser fonte de saúde se as ideias que eu tenho na minha cabeça são corretas. Agora, quantas pessoas não têm uma imagem deformada de Deus, de um Deus que só pune, que está só anotando o que eu faço de errado? Isso tem raiz aonde? Lá na infância. Tá vendo, menino danado? Tá vendo essa chuva? São as lágrimas de Nossa Senhora que está muito triste com você porque você não obedece à mamãe. Tá vendo? Você caiu porque o papai do céu está castigando você. Você não obedece o papai. Tá vendo a raiz? Muito cuidado, pais, com o que vocês dizem sobre Deus. Como vocês estão trabalhando a fé dos filhos de vocês. Às vezes a intenção é boa, mas o resultado vai ser desastroso. Por falta de conhecimento dessa psicologia. E aí? Vejam. Vamos pegar uma passagem aqui, peraí. Pega aí na sua Bíblia, 1 João 3:22, porque ilustra bem esse tipo de equívoco. 1 João 3:22. Vamos lá, o que diz? E tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Às vezes a pessoa acha o seguinte, então Deus só vai me ouvir se eu guardar os mandamentos? Por isso é importante ler a Bíblia com a igreja. E aí, por outro lado, se vamos para Lucas 18, 10 a 14, o que se lê? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E o que Jesus disse ao bom ladrão, que se arrependeu, ali aos 46 do segundo tempo? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas cuidado, porque tem gente que, por esse outro lado, se acomoda no pecado. Nunca podemos nos acomodar no pecado. O pecado deve ser combatido. Aliás, um dos inimigos da oração chama-se pecado. E a pessoa que está em pecado, ela tende a não rezar, a ter fastio das coisas de Deus. Quem teve experiência de pecado grave sabe disso. Primeira coisa que acontece antes da pessoa cair no pecado mortal é cair na oração, nas práticas religiosas. Cai e por isso cai no pecado, e o pecado é um círculo vicioso. O pecado faz com que eu não queira procurar Deus na oração. Então vamos lá. Santo Tomás de Aquino, maior teólogo da nossa igreja, ele diz que as fontes de eficácia da oração são a fé ou a caridade. O pecador tem fé, mas não tem caridade. Não tem caridade para consigo, porque está fazendo um desserviço a si mesmo. Porque a Bíblia fala que o pecado é a morte do pecador. Então eu estou me matando espiritualmente, eu falto com a caridade para comigo e para com Deus, que deve ser o objeto primeiro de nossa caridade. Lembrando que caridade é amor. Então, o pecador tem fé, mas não tem caridade que o faça mudar de vida. Por isso Deus ouve o pecador por causa de sua fé, mas ouve muito mais aquele que o ama. A oração, caríssimos, tem 2 valores. Quais são? Primeiro, o valor impetratório. E esse é o único valor da fé do pecador, uma vez que a eficácia desse valor vem da fé. A fé de que Deus é onipotente, de que Ele me ama, de que Ele pode me perdoar. Eu não tenho força para sair do pecado agora, mas Deus vai me ajudar. E se eu perseverar na oração, eu sei que eu vou sair. Esse é o valor impetratório. E em segundo lugar, temos o valor meritório, que é o valor da oração do santo. Vamos lá, Tiago 5,16. Pegue sua Bíblia aí. Tiago 5,16 diz o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Olha aí. Por isso eu vou dar uma dica boa. Está num perrengue grande, precisa de um favor de Deus. Coloca os mendigos, coloca as crianças, as pessoas que estão entrevadas em cadeira de roda, esses que estão sofrendo e que são pessoas de fé, fala, ora por mim. Essa oração tem um valor fantástico. Agora não deixe de rezar, né? Porque tem gente que delega para essa galera aí. E aí, meu irmão, se você ainda colocar o jejum e a esmola em cima, é covardia com Deus. Tá? Muito bem. E quando a gente fala de mérito, atenção. Não é porque a gente mereça a graça. Quem merece é Jesus. Mas quem está na graça está unido a Cristo e, portanto, participa dos méritos de Cristo. Isso esteja bem claro. E aí, uma curiosidade aqui para vocês. No meio dos santos, tem maior poder de intercessão quem tem maior mérito. Por isso, Nossa Senhora é conhecida como a onipotência suplicante. Porque quem tem mais mérito perante Deus é ela. Muito bem. Para lhe motivar a rezar, vamos aqui a algumas conclusões da ciência. Você sabia que quando a gente reza, ficam ativados o sistema límbico, que é o nosso lado emocional, e o lobo frontal, que cuida
da concentração e atenção. O lobo parietal, que fica mais atrás, nos situa no tempo e espaço. Espera aí. O lobo parietal, que nos situa no tempo e espaço, se silencia. A área ativada do cérebro, quando a gente reza, é contígua à área que controla o sistema imunológico. Quem reza tem mais imunidade do que quem não reza. Meditação. Produz um neurotransmissor chamado GABA, ácido gama-aminobutírico, que reduz a ansiedade e relaxa. Para vocês terem ideia. Então, meus irmãos, as práticas de fé são extremamente saudáveis. Dr. Tosta, aqui da UNB, Eduardo Tosta, fez um estudo muito interessante que prova que a oração que nós fazemos por alguém beneficia a saúde dessa pessoa. Está provado cientificamente. O que acontece? Bom, ele fez um estudo com estudantes de medicina e os estudantes não sabiam que estavam recebendo oração. Enfim, cumpriu todos os cânones da ciência, estudo duplo cego, o que vocês quiserem. E ao analisar os exames de sangue, Tosta constatou que, em relação aos demais, os alunos rezados apresentavam uma maior estabilidade na atividade dos fagócitos, que são as células de defesa que engolem agentes agressores que podem causar doenças, como as bactérias. No primeiro momento, o médico ficou meio decepcionado com o resultado. Achei que as orações aumentariam o nível de defesa das células, mas logo concluí que saúde é sinônimo de equilíbrio. Não era um religioso fervoroso. Tá? E vejam que oração não é só a gente honrar a Deus. Existe o efeito psicológico. Quando a gente desabafa com Deus, tem gente que paga tubos para desabafar com um psicólogo. Não quero rebaixar os psicólogos, nem reduzir aí o valor do seu trabalho, não é isso. Mas o primeiro psicólogo não é procurado, que é Deus. Então, às vezes a gente confia mais na ação de um profissional do que em Deus. Vamos começar a colocar as nossas questões para Deus. E aí, de novo, aqueles equívocos que as pessoas colocam na cabeça. E, por exemplo, a gente fala, a Deus eu não peço nada, padre, porque acha que, eu não posso ficar pedindo as coisas a Deus, eu tenho que trabalhar para Deus. É um equívoco, você pode pedir sim. Eu não quero que Deus fique escutando minhas lamúrias, meus queixumes. Ele não se incomoda, não. Agora, o que não vale é só se voltar para Deus para pedir, só se voltar para Deus para se queixar. Eu falei dos 4 momentos aqui para isso. Tem uma técnica, para vocês terem ideia, na Gestalt terapia, o exercício da cadeira vazia. Você está com raiva de alguém e tal, você imagina a pessoa sentada naquela cadeira e você fala tudo. É impressionante. Não tem ninguém ali, mas o fato de você ter colocado para fora é igual o vômito. Psicologicamente, a gente se sente melhor. Eu faço isso, vira e mexe, quando eu estou por aqui com alguém. E normalmente eu faço quando eu entro no carro, coloco a pessoa sentadinha ali e falo tudo. Sabe para quê? Para não falar para ela. A gente fala, pai, será que isso daí não condiciona a gente mal para o perdão e a misericórdia? Não. Porque a ideia é justamente perdoar, ser misericordioso e não falar para a criatura. Você fala para essa pessoa fictícia que está aí na cadeira, que na realidade é ela, na sua cabeça, né? Pronto. E olha, o bom da oração é que não se trata somente de um desabafo. Eu sou escutado por Deus, acolhido por Ele que é meu Pai, e serei atendido. As certezas da fé nos dão uma esperança. E vejam, contra o desânimo na oração, especialmente se não obtemos o que pedimos. Salmo 94:9 diz o quê? Aquele que fez ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. E o que diz Mateus 7:7? Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí, eu quero dar uma notícia para vocês. Mesmo ali, onde eu acho que não obtive resposta de Deus,
Pedi vinho, ele me deu água. Padre Antônio Vieira diz o seguinte: Deus sabe que eu não posso tomar vinho, que o que eu preciso é água. E eu não sei, estou pedindo vinho por causa dos meus afetos desordenados. Não estou dizendo que ele usa esse exemplo. Esse exemplo é meu para ilustrar um princípio de Padre Antônio Vieira. E aí, qual é a conclusão do Padre Antônio Vieira? Ainda que eu peça vinho, que não vai me fazer bem, Deus me dá aquilo que é o melhor, que vai me fazer bem, porque eu tive confiança nele como onipotente, como Pai. Me voltei para ele para pedir, ainda que fosse o que não convinha. Então, sempre a oração tem resposta, porque Deus é bom. E aí, meus irmãos, eu termino com essa bela oração de Santo Tomás de Aquino. Produção, anota aí, me pede. Pode me pedir já pelo zap. Eu não esqueci, nem você. Colocar essa oração no nosso guia devocional. Oração de Santo Tomás de Aquino. Que eu chegue a ti, Senhor, por um caminho seguro e reto. Que eu não deseje agradar, nem receie desagradar, senão a ti. Tudo que passa torne-se desprezível aos meus olhos por tua causa. E tudo o que te diz respeito me seja caro, mas tu, meu Deus, mais do que o resto. Qualquer alegria sem ti me seja fastidiosa, e nada eu deseje fora de ti. Qualquer trabalho, Senhor, feito por ti me seja agradável e insuportável aquele de que estiveres ausente. Concede-me a graça de erguer continuamente o coração a ti, e que quando eu cair, me arrependa. Torna-me, Senhor meu Deus, obediente, pobre e casto, paciente, sem reclamação, humilde, sem fingimento, alegre, sem dissipação, triste, sem abatimento, reservado, sem rigidez, ativo, sem leviandade, animado pelo temor, sem desânimo, sincero, sem duplicidade, fazendo bem sem presunção, corrigindo o próximo sem altivez, edificando com palavras e exemplos sem falsidade. Dá-me, Senhor Deus, um coração vigilante, que nenhum pensamento curioso arraste para longe de ti. Um coração nobre, que nenhuma afeição indigna debilite. Um coração reto, que nenhuma intenção equívoca desvie. Um coração firme, que nenhuma adversidade abale. Um coração livre, que nenhuma paixão subjugue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.